Ele ensinou apenas por 3 anos e meio, sem dúvida, em uma geração o que ele disse transformou o mundo. Todos os exércitos que têm marchado, todas as forças navais que têm navegado, não há afetado a história tanto como a vida solitária. Agora, 2000 anos mais tarde, seu número de seguidores está entre os milhões de milhões e cobre a terra, mas sem a prática da cristandade moderna de hoje apenas se parece com os primeiros ensinos de Jesus. A profecia anunciou que isto aconteceria. Ano de 91, prisão da ilha de Patmos. Uma mulher, uma criança e um dragão. À primeira vista, isto pode parecer como os ingredientes para um conto aterrador de fadas. De fato, as cenas alarmantes que acabou de presenciar são parte de uma profecia verdadeira e poderosa dada ao apóstolo João, quase 2000 anos atrás. O que nos diz essa profecia encontrada em Apocalipse 12? Simboliza algum caso que aconteceu há milhares de anos atrás? Ou descreve as coisas que vão acontecer em um futuro próximo? E quem a mulher, o dragão e a criança representam? Junte-se a nós, agora, enquanto investigamos um mundo que você nunca viu, como somos parte dele. Apocalipse, a noiva, a besta e Babilônia. No último livro da Bíblia, Apocalipse, o
apóstolo João foi-lhe mostrado uma visão de uma grande luta entre o bem e o mal. É uma profecia de uma batalha que ha estado intensificante atrás da cena desde o começo dos tempos. Os segredos por detrás dessa profecia têm sido envoltos em mistério por séculos, até agora. Desde os reinos e governos, antes, ao redor do mundo, até mulheres e homens que se levantaram para lutar. Esta é a história do cristianismo. A busca da verdade e a fundação da fé de bilhões. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Muitos eruditos bíblicos e historiadores têm estudado esta profecia através dos anos e concordam que a profecia de Apocalipse 12 aponta para um evento conhecido como a matança dos inocentes, que aconteceu no primeiro século na Judéia. Nas décadas anteriores ao nascimento de Cristo, o Império Romano havia conquistado todo o mundo mediterrâneo, incluindo a Judéia. Em vários pontos nessa história, haviam pessoas diferentes governando sobre ela. 20 anos antes que o Salvador nascera, você tem o rei Herodes, um rei cliente de Roma. E sabemos que temos documentos de fora da Bíblia que nos dizem que ele era muito cruel, capaz de matar seus próprios filhos. Ele era tão impiedoso que você não ia querer tê-lo ao seu lado. Herodes estava muito ansioso quando uma pequena delegação de homens sábios do Oriente vieram a Jerusalém anunciando sua busca pelo recém-nascido rei dos judeus. Por que Herodes iria se incomodar com isso? Porque aquele era o título de Herodes concedido a ele pelo Império Romano, rei dos judeus. E lhe perguntaram os astrólogos quanto tempo esta criança pode ter nascido, e determinaram que provavelmente haviam se passado 2 anos no máximo desde que a criança tinha nascido. Ele descobre dos fariseus e os saduceus onde exatamente o menino poderia nascer. E ele descobre que é em Belém e se preocupou em perder o seu trono. Por isso tem tanta raiva contra esta criança e envia os seus soldados para tentar matar a Jesus. A Bíblia nos diz que este ato brutal foi inspirado em mais que uma mera ira de um rei velho. Muitos eruditos bíblicos creem que é parte de uma luta ainda maior que tem acontecido em todas as eras e ainda hoje. Para descobrir os segredos da profecia, temos que primeiro identificar os personagens principais, a mulher, a criança e o dragão. Disse, também vi outro sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés, sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Vamos olhar de perto essa mulher. Sabemos que ela é um símbolo de alguém ou algo. A Bíblia nos diz o que essa mulher representa. Maridos, amai a vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Entendemos disto, que a igreja é a noiva de Cristo. Não é apenas a noiva de Cristo, mas em certo sentido, desde que nenhum homem odeie sua própria carne,
A igreja é o corpo de Cristo. Claramente, uma mulher nas Escrituras representa uma igreja. E você tem uma mulher representante do povo de Deus no Antigo Testamento. Nós vemos no Novo Testamento. Jesus se achega ao povo de Israel e então a igreja cresce como algo que Cristo desenvolveu. Mas o mais importante é que esta mulher está para dar à luz a uma criança especial. Quem é essa criança? Temos algumas indicações. Uma, governa com vara de ferro sobre todas as nações. Essa é uma reverência do Antigo Testamento, onde claramente o Eterno é quem governa todas as nações com vara de ferro. E então ele disse que foi levado para o céu. Quem foi levado para o céu? Jesus Cristo, certo? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então há muitas indicações de que definitivamente fala de Jesus. Agora vamos considerar o arquivilão. Nesta importante profecia, o dragão. E viu-se outro grande sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Sabe, gostaria de dar uma teoria extravagante, mas a Bíblia nos diz claramente o que o dragão é. O dragão é o diabo. Tanto o Antigo Testamento como o Novo. Quem é que trata de destruir? Esse é Satanás, já sabe, o anjo. Assim ele ataca Cristo quando ele chega. Ele ataca-o ali. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O que vemos aqui na primeira parte de Apocalipse 12 é uma representação simbólica do conflito de todos os tempos entre Cristo e Satanás. Encontramos essa descrição que retrocede desde o Jardim do Éden, onde vemos uma serpente alada. É uma forma do dragão. E temos esta serpente, esse dragão vindo no princípio por meio das Escrituras. Através da vida de Cristo, Satanás tentou alterar os planos de Jesus para prover salvação para a raça humana. Pois ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi machucado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Em várias ocasiões, eles tentaram expulsá-lo das sinagogas. Eles tentaram silenciá-lo, torturaram publicamente. A mesma estratégia de Satanás para atrapalhar o plano da salvação foi totalmente destroçado quando o Salvador se levantou dos mortos. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Com o Filho de Deus fisicamente fora do seu alcance, o diabo dirigiu toda a sua fúria contra os seguidores de Jesus, os cristãos. Ele fez mais disto por meio do poder cruel da Roma imperial. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. O cristianismo era uma pequena minoria sofrida que não tinha status oficial no Império Romano e havia uma série de perseguições, algumas das quais foram bem severas. Um dos papéis da religião dentro do Império Romano era assegurar o bem-estar do Estado. A ideia era que se os deuses fossem adorados apropriadamente, então estariam a favor do Império. Se não fossem adorados apropriadamente, então coisas malignas aconteceriam ao Império como resultado da ira divina. Eles não queriam sacrificar os deuses. E os deuses nesse momento incluíam também o imperador. Então é fácil considerar essas pessoas como bodes expiatórios. Basicamente, se algo vai mal é porque provavelmente tem cristãos ao redor que se recusam a dar aos deuses o que lhes corresponde. Claro que tinha que puni-los. O castigo significa com frequência a morte. O que as pessoas pensavam é que eram os cristãos reunidos também pareciam fazer amor com seus irmãos e irmãs, porque haviam rumores de que eles cometiam incestos. Cristãos costumavam chamar-se entre si irmãos e irmãs e costumavam comer a carne de Cristo. As pessoas escutavam aparentemente que os cristãos estavam comendo crianças. Então, quando os pagãos ouviram sobre isso, pensavam pior. Os cristãos foram progressivamente despojados de seus cargos civis, suas posições militares, seus livros foram confiscados, suas casas destruídas, tudo na ansiedade de que estavam debilitando o bem-estar do Estado.
Enquanto a igreja primitiva sofria debaixo desta perseguição devastadora de Roma, suas vidas se converteram em um testemunho poderoso para a igreja. Enquanto os pagãos viviam em costume e temor supersticioso, esses cristãos enfrentavam tortura e morte com uma paz sobrenatural. O que Nero fez foi lhes deu de comida aos leões e os amarrava em pilares e colocava piche sobre eles e os queimavam para que as festividades continuassem toda noite. Eles foram estirados, assassinados por gladiadores, toda maneira criativa que se pode se dispor pelos cristãos. Ao enfrentarem essa dor em suas vidas, cantavam e se regozijavam, e milhares pagavam por sua fé. Suas orações na morte verteram essencialmente em semente para a nova igreja. As pessoas são cativadas, como as pessoas estavam morrendo, que imediatamente a reação foi: quero registrar-me. E assim os cristãos se propagaram como pólvora, quanto mais se posicionavam por sua fé. É verdade que tem que ser enfatizado que a igreja primitiva, apesar dos intentos de opressão e extremados autocráticos e potentes imperadores, pressionaram firmemente contra os cristãos e ainda assim ela sobreviveu. Tertuliano argumenta que sempre que havia uma fome ou uma peste, todos diziam: cristãos aos leões. E logo diziam com sarcasmo: como tantos podem ser devorados por poucos, querendo dizer, você não pode nos destruir a todos nós. Durante este tempo de crescimento exponencial, os cristãos em todo o Império Romano, literalmente, estiveram na clandestinidade. Esse labirinto de túneis e aposentos debaixo das cidades romanas se conhecem como catatumbas. Agora, é muito importante entender as catatumbas. Muitas pessoas pensavam que haviam cavernas naturais debaixo de Roma, e os cristãos simplesmente se enfiavam lá. As catatumbas, quase sem exceção, não são cavernas naturais, foram escavadas pelos cristãos. Então, os cristãos fizeram um completo labirinto subterrâneo, e todos os cultos eram mantidos lá, nas mesmas tumbas dos mártires. Em segundo lugar, é que mesmo sendo enterrados e os mortos é muito significante. Os cristãos creem numa ressurreição da carne. Hoje, claro, essa crença foi mudada durante os séculos do primeiro entendimento dos cristãos, que seriam ressuscitados e na precisa forma corporal. Portanto, optaram por enterrar seus mortos em vez de incinerá-los. Portanto, quando alguém os via enterrando seus mortos, especialmente em momentos em que havia intensas ondas de perseguição, era como dizer-lhes: venha investigar-me, já que posso ser um cristão. No ano 306 depois do Salvador, um novo imperador romano logo chegou ao poder. E as coisas começaram a mudar rapidamente. Constantino o Grande foi um militar capaz e um político astuto. Então, Constantino teve que ir contra uma série de guerras civis para atingir seu objetivo político de se converter em imperador, e esse objetivo não tinha nada a ver com o cristianismo. Vai desde a Gália, a atual França, de onde sua base de poder, para enfrentar seu rival, Magancio, na Itália. Constantino se mobiliza desde o norte e o Monte Piemonte, na Itália, a um largo campo, e ganha uma batalha atrás da outra. Enquanto marchava com seu exército, teve um sonho uma noite onde Deus veio até ele e lhe disse: te converterás em um cristão e colocarás este sinal em teu escudo e vencerás. Pouco depois de que efetivamente teve uma visão na qual a história nos diz que foi vista por seu exército, assim como por ele mesmo. Levantou a vista ao sol e viu uma cruz de luz por cima dele e as letras gregas Teutonica, que significa: com este sinal vencerás. A história que havia tido esse sonho aparece uma etapa relativamente temporal descrita por Eusébio. Há diferentes fontes, existem diferentes versões, mas parece que Constantino disse: tenho encontrado um divino anjo me disse que por este sinal da cruz vencerei. Constantino mandou suas tropas adornarem seus escudos com o símbolo cristão. Seus oponentes então saem da cidade
Para enfrentarem Constantino em ascensão com seu exército que já tinha treinado bastante, porque já tinham ganhado várias vitórias no caminho, desde o norte, desde Milão até abaixo. Seus movimentos oponentes se colocam ao largo do rio até a ponte de Milvian. Tem o Constantino com seu exército à frente dele, o rio e a cidade por trás dele. Não é a melhor situação que se pode estar se a derrota é iminente do exército. Não se tinha para onde recuar, então se perderia. Então Constantino não era cristão ainda, e isso é algo poderoso para alguém crer que o Deus cristão me deu a vitória. O Deus cristão é mais poderoso do que todas as divindades. Quer dizer, claro que Constantino tornou os símbolos cristãos parte das normas imperiais, e que lutou com este símbolo e venceu. Assim, sendo um bom imperador romano, então pensaria assim: eu consegui o símbolo, estou no caminho certo. Então, se você é um pagão, ou simplesmente alguém que está confuso sobre religião, se alguém que tem esse choque de deidades, quem surgiu por cima era o Deus cristão. Pode concluir. Gradualmente, o sentimento nacional contra o cristianismo começou a inverter-se. Durante o reinado de Constantino, os cristãos passaram de uma seita perseguida abertamente a sustentar posições de influência nos tribunais e palácios de reis e governadores. Então, uma grande parte das elites, acostumadas a dirigir o show, automaticamente se converteram também. E os bispos locais, etc. Se tornar cristão não era grande coisa, porque a maioria deles criam em uma força superior, divina, que tinha diferentes representações. Se você quiser avançar no exército ou na força imperial, haviam todos os incentivos para se tornar cristão, porque todas as pessoas do topo eram cristãs. Então, se você quiser avançar na hierarquia do serviço militar, civil, ou simplesmente na corte, as pessoas se tornavam cristãs. Se torna muito atrativo porque o edito de Constantino de tolerância o torna assim. Constantino pode, por direito, reclamar o título de grande, pois ele mudou a história do mundo em um novo curso e tornou a cristandade, que até então tinha sofrido perseguição de sangue, a religião do Estado. Enquanto isso, as pessoas de todo o mundo, o Império Romano, entravam na igreja cristã e trouxeram consigo muitas de suas crenças e práticas pagãs. Agora que o cristianismo tinha ganhado o status de religião legal completa, então se torna atrativa, subsequentemente, nas próximas gerações, para um amplo número de pessoas da elite. Agora, a porcentagem de cristãos nos primeiros 10, 15, 25% aumentam dramaticamente ao número de 1, 2%, essa verdadeira mudança. E é que o cristianismo realmente se tornou o cristianismo que é hoje. Porque agora as pessoas estão dirigindo o show. Com o tempo, os líderes da igreja começaram a adotar as vestimentas majestosas e cerimônias extravagantes que eram parte das religiões pagãs. E no lugar dos mandamentos simples de Deus, começaram a ensinar superstições e tradições de homem. Agora, no lugar da igreja cristã converter-se ao mundo, os pagãos estavam convertendo a igreja. Existe uma linha que saiu do primeiro século, representando por todos os documentos que temos no Novo Testamento, que demonstram um certo tipo de modo que a igreja adentrou em um longo túnel até o quarto, terceiro século. Desse longo túnel escuro que a igreja saiu, muito diferente da linha que a igreja estava, e perguntamos o que aconteceu. Em 391 d.C., por ordem do imperador Teodósio I, o cristianismo se tornou a religião oficial do Estado de Roma. A adoração nos templos foi legalizada e todas as outras práticas religiosas cessaram. E se está tratando de um império cristão, está tentando cristianizar uma cultura pagã. As velhas basílicas eram basicamente templos pagãos, pois uma cruz nelas põe pinturas de cenas bíblicas, heróis bíblicos, santos e mártires.
Os cristãos estavam muito decididos e com a intenção de apoderar-se de todos os templos pagãos. E existe um líder notável na igreja que, em um tratado que sobrevive, escreve uma refutação dos ataques pagãos contra o cristianismo e diz que parte de sua evidência está em seus próprios lugares de culto. Nos apoderamos deles e purificamos a idolatria, lugares onde o único verdadeiro Deus é adorado. Que evidência mais clara que todo o seu sistema é falso? Onde estão seus deuses se está permitindo que isso aconteça? Então os cristãos deliberadamente, de propósito, como estratégia, tomam não somente os lugares, mas as ideias dos rituais e, como creem, os transformam em avançar a sua causa, difundindo o cristianismo. O que sabemos é que até a extensão pela qual creem que isto e dizem, bem, até que ponto é legítimo fazer isso e em que momento começamos a tomar outras ideias. A velocidade com que a igreja primitiva deslizou em apostasia te deixará sem reação. Enquanto milhões de pagãos rapidamente se uniram às igrejas, naturalmente relutantes em desfazer-se de seus tesouros idólatras, os romanos e os gregos estavam tão acostumados a estar circundados de símbolos de deidades que começaram a fazer o mesmo com o cristianismo. Muitos desses novos conversos apenas renomearam seus ídolos com nomes cristãos, como Paulo, Maria e Pedro. Uma estátua de Júpiter se converteu na estátua de Pedro, e sabemos que, devido a um disco de sol que possui justo sobre sua cabeça, indica que esse não é Pedro, mas uma estátua pagã que foi renomeada. Em vez de Rômulo e Rêmulo, por que não os mártires? Dois grandes mártires, com Cosmo e Damião. As representações de Ísis, uma deusa originalmente egípcia, mas tinha se tornado muito já grega, se torna a representação de Maria levando seu filho. Você tem uma mãe e uma criança na tradição toda a história. Mitraísmo se tem na Babilônia, se tem até o tempo da Pérsia. Parece que Maria adquiriu algumas das características que estavam associadas com as outras deusas. Ela veste um manto azul, se coloca numa meia-lua. Ela é a mãe de todos os deuses. A Ísis carrega o seu filho Horus. A imagem que obtém um novo nome, e agora o nome é Maria levando o seu filho Jesus. Ou uma representação do deus Hermes é a mostrada como Cristo, o bom pastor. Esculápio é o modelo iconográfico para muitas das representações de Jesus. Um jovem Deus vibrante com cabelo encaracolado, uma barba pequena. Pronto, as estátuas dos santos, inclusive Jesus, começaram a adornar as igrejas. E mesmo que Deus proíba claramente a confecção de imagens nos 10 mandamentos, as pessoas começavam a venerá-los e confeccionar ídolos. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa do que exista nos céus ou abaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvará perante elas, nem as adorarás. Relacionado com o último ponto entre a veneração de Maria, a mãe de Jesus, se bem que é certo que Maria foi uma mulher fiel e honrada por ser sua mãe, as Escrituras em nenhuma parte ensinam que deva ser divinizada ou adorada. Maria sempre havia sido importante na história cristã, mas por volta da Idade Média se tornou elevada quase a uma, olhando separadamente, uma divindade. A Virgem Maria se cria ser aquela que poderia falar pelos seres humanos culpados ao seu filho virtuoso, supremo, censurador e julgador. Uma imagem muito estranha, mas é assim que a arte religiosa do período o mostra. A Bíblia não venera Maria como um santo especial. A levanta como uma mulher maravilhosa e pura, usada por Deus para dar a luz ao Messias. Sem dúvida, o Concílio de Nicéia em 325, a igreja elevou a estatura de uma deusa e comediadora com Cristo. Inclusive, com o tempo, no quarto século, as igrejas estavam sendo dedicadas à Virgem Maria. Tristemente, esses não foram os únicos erros que entraram durante esse tempo. Na época apostólica, o batismo era uma cerimônia sagrada reservada apenas para aqueles com idade suficiente para tomar uma decisão racional por Cristo.
Era um testemunho público de aceitação de Cristo e seu perdão. O batismo representa literalmente estar morto e enterrado a nossa velha vida de pecado e ressuscitado, nascer de novo para a nova vida em Cristo. E vem a ceia no curso dos séculos como um direito de iniciação ao cristianismo. E começa a acontecer nas primeiras etapas da vida, está apenas ao final da infância e começa a estar pronto para fazer esse compromisso com a sua fé. A cerimônia do batismo era também realizada em um lago, um rio, onde a pessoa podia ser totalmente submergida, simbolizando que estava lavando completamente seus pecados. A prática do batismo foi pouco a pouco alterada pela igreja. Centenas de anos depois de Cristo, o derramamento de água, o gotejamento, foram apresentados como a forma mais cômoda de batismo. Isso, na verdade, debilitou o poderoso simbolismo do serviço e contradiz o exemplo de Jesus, que foi batizado por imersão. E continua a ser o caso até o século XII, porque foi o tempo em que os crentes estavam examinando a doutrina cristã e chegaram à conclusão de que o pecado original que toda a humanidade tinha como resultado da queda do Éden existe na alma desde o momento do nascimento. Havia um conceito antibíblico que uma criança poderia pecar de imediato. E assim, portanto, se a pecado estava em perigo de ir ao inferno e arder para sempre. Então a única maneira de livrá-lo era batizando. E tinha que ser batizado na igreja. Se não era membro da igreja, era como se fossem seus ingressos. Então os teólogos dizem, temos que começar a batizar bebês imediatamente quanto possível. Depois que nascem, podem morrer. E claro, era um período de alta taxa de mortalidade infantil. Então eles podem entrar no céu. Outra verdade cristã que foi alterada pela influência pagã foi a ceia do Senhor. Jesus instituiu o serviço da ceia, também conhecido como Eucaristia por alguns, a ser uma cerimônia maravilhosa onde seus seguidores receberiam o vinho e comeriam o pão sem fermento. Estes símbolos do corpo e do sangue sem pecado de Cristo foram estabelecidos para ajudar os cristãos a se lembrarem do sacrifício e dos ensinos de Cristo. Sem dúvida, o rito mais importante dos últimos cristãos era a Eucaristia e a comunhão, como mais chamavam na missa. Homens e mulheres se reuniam e tomavam a ceia. Celebravam o que nós chamaríamos de ceia e tomavam o corpo e o sangue de Cristo. Mas, novamente, debaixo da influência de rituais pagãos, todo o culto foi mudado pelos líderes da igreja em uma cerimônia mística e um novo ritual de um vinho fermentado, e o sacerdote parecia ter poder de transformar o pão e o vinho em o verdadeiro sangue de Cristo. Esta é a transubstanciação, a ideia de que um sacerdote transforma a Eucaristia no corpo e no sangue de Cristo. E através da pronunciação da fórmula "Hoc est nium corpo meu", este é meu corpo, eram palavras poderosas consideradas terem a propriedade que, quando eram pronunciadas, Deus as transformava na natureza do pão e do vinho no corpo e sangue de um Cristo ressuscitado. Até o ponto onde mais tarde dizem, estamos criando um Deus, em falar as palavras da mistagogia. Em essência, o que ocorreu no altar era como o pão se convertia no corpo e o vinho se convertia no sangue, mas pareciam pão e vinho. Esta oferenda de sacrifício na Eucaristia, este sacrifício de louvor, esta comida de comunhão, transformaram não na memória do sacrifício, mas no próprio sacrifício, e está dando a salvação. Criam e ensinavam que na missa, Jesus Cristo, na pessoa do sacerdote, sacrificava a Cristo, a Deus o Pai, e assim ganhava o bem, ganhava um tanto de santidade, a qual a igreja pode então contar como benefícios essa missa. Porque as pessoas creem que ao celebrar uma missa estavam fazendo algo bom que era oferecido a Deus. Havia uma justificação teológica para fazê-lo muitas e muitas vezes. Em 1415 d.C., no Concílio de Constança, líderes da igreja decretaram que somente os sacerdotes poderiam beber o vinho e que os leigos só receberiam o pão.
Sem dúvida, a Bíblia claramente diz que quando Jesus estabeleceu a ceia, todos beberam dela. Cerca de 300 anos depois de Cristo, a igreja começou a desviar-se de outros dos 10 mandamentos, especificamente o 4º mandamento, que requer que nos lembremos do 7º dia como dia de repouso. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. No Império Romano, o judaísmo era uma religião antiga, e todas as religiões antigas eram respeitadas. Quando os judeus seguiram pelejando contra Roma, havia sido como uma espécie de guarda-chuva de segurança sobre o judaísmo, se tornou como um para-raios para a cristandade. Os cristãos se tornaram alienados dos judeus, os judeus os perseguiam e assim tentaram se distanciar dos judeus. Os líderes da igreja começaram a desmerecer o 7º dia de descanso dos 10 mandamentos em preferência pelo mais popular domingo romano. Alguns cristãos erroneamente cometeram o erro que deviam jejuar no sábado, mas que podiam festejar no domingo, e era o que os pagãos faziam. Festejavam no domingo e jejuavam no sábado. Não é um conceito judeu. Os judeus jejuavam na sexta e festejavam no sábado. Por isso que alguns cristãos criam. Então, se você está jejuando um dia, festejando no próximo, você pode adivinhar qual é o dia mais popular. E Cristo ressuscitou no domingo, e há uma tendência muito natural para isso, marcar e celebrar. Uma terceira razão, e essa era a influência do culto ao sol que entra na igreja. Quando o culto ao sol começa a reaparecer na igreja, Constantino pode usar isso para levar a exaltação do domingo, o dia do sol, como o dia em que as pessoas devem adorar. Este afastamento gradual da lei de Deus durante os séculos, a maioria se surpreende quando ouve que a observância do domingo não tem fundamento na Bíblia. No ano 313, Constantino publicou o Edito de Milão, estabelecendo o domingo como dia de descanso. A lei dominical do imperador não teve nada a ver com o cristianismo. Na realidade, era para honrar o deus sol greco-romano chamado Hélio e Apolo. O imperador Constantino se converteu a um converso cristão e, devido a permanecer parcial ao deus Sol, o imperador Constantino mudou o dia de adoração do sábado para domingo, como havia sido tradicional no judaísmo, obviamente para o domingo, o dia do deus Sol. E desde então, as pessoas cristãs, pelo menos em grande parte, tinham o dia de adoração no domingo ao invés do sábado. Isto é claro de outro edito de Constantino, dado em 321 d.C., quando o imperador ordenou, no venerável dia do sol, que todos os magistrados e povos residindo nas cidades repousem, que todos os comércios sejam fechados. Note, o aviso utiliza a palavra dom, sol. Também se registrou que Constantino o Grande fez uma lei para o Império Romano que o domingo devia ser guardado como dia de descanso. Esta mudança não se infiltrou na igreja da noite para o dia. A história nos diz que por décadas, o 7º dia, o sábado, junto com o domingo, foram observados ambos como dias santos. A igreja, bem primitiva, claramente está adorando no sábado judeu no tempo dos apóstolos, mas meados do 3º século, isso foi em grande parte abandonado. E está no processo de ser abandonado. No princípio do 4º século, em muitas partes do mundo romano, os cristãos estão, em geral, adorando no domingo. E muitos cristãos, nesse período de tempo, observavam o sábado. Então, aos domingos, eles tinham um culto, lembrando a ressurreição, e iriam para o seu trabalho habitual. É durante a etapa de Constantino que a ideia de transferir a solenidade do sábado para o domingo é expressada pela primeira vez. Séculos atrás, o profeta Daniel havia predito que um poder religioso se levantaria e tentaria mudar os tempos e a lei. Dentro dos 10 mandamentos, só há uma lei que também é um tempo, o sábado. A doutrina do inferno em chamas também foi uma distorção da mitologia pagã. No livro de Apocalipse, a Bíblia ensina que depois do grande dia do juízo, os perdidos serão lançados no lago de fogo. E nesse momento, cada pessoa é castigada de acordo com o que merece.
e logo totalmente consumida perecerá eternamente. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Pois os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Os sacerdotes começaram a ensinar que o inferno é um lugar de tormento eterno, governado pelo diabo, e que começava no momento da morte. A igreja caída pôde utilizar esse conceito aterrador de tormento eterno para aterrorizar e manipular tanto o rei e os plebeus. Mas o mais trágico de tudo, esta falsa doutrina apresenta Jesus como uma espécie de sádico malvado. Tem encorajado alguns ateus e agnósticos a desafiar o cristianismo nas ideias cristãs de um Deus amoroso. Se faz algo que é pior, inclusive, do que Hitler fez. Não importa o que alguém tenha feito, são milhões e milhões de anos de tortura, é apropriado por causa de um delito. Então tem pessoas que têm odiado a Deus e aprendido a odiar a Deus por causa disto. Outro conceito pagão que se infiltrou no pensamento cristão foi a respeito do pós-vida. O purgatório é a ideia que ensina que na morte as pessoas entram num fogo infernal temporal onde são purificados para o céu. Purgatório é uma casa, é um caminho intermediário entre céu e inferno, e a questão do purgatório é que você pode escapar dele. Como a missa diz, consignados às chamas da aflição. Está cheia de bichos, cheias de odores sulfúricos, que pode ser um pouco maior que o inferno, mas tampouco é um dia no campo. A igreja desenvolveu gradualmente, de novo, cresceu na igreja, pouco a pouco, a ideia de que qualquer um que morre com suas obras de satisfação incompletas provavelmente pagaria em algum lugar de sofrimento após a morte, depurados de seus pecados e ofensas que tem cometido na vida. O povo medieval cria em quase todos que serão salvos e redimidos, quem sejam membros batizados da igreja, mas quase todos também teriam que fazer penitência pelos pecados que haviam cometidos e não haviam confessados, em passar algum tempo no purgatório. Assim, na verdade, a tarefa era reduzir o tempo do purgatório. Muita gente confunde a ideia do purgatório e do inferno como se você pudesse sair do inferno, mas não pode. Se você for para o inferno, não há saída. Você é muito ímpio e está condenado. Muitas pessoas têm coisas ruins, mas como podemos fazer o bem para ir para o céu? Você não pode, tem que ser purificado e, portanto, ir para o purgatório. E muitos cristãos acreditavam que suas famílias estavam sofrendo no purgatório. E não é um lugar agradável. Você fica ali por milhares de anos. A ideia do purgatório existe há muitos séculos antes do Salvador. Escritos de Platão no início de 400 a.C. nos ajudam a entender de onde esse conceito de purificação e castigo vieram. O purgatório não se considerava como um lugar real até séculos depois. Entre 1160 e 1180 da nossa era, teólogos desenvolveram a doutrina do purgatório, conduzindo a aceitação formal no Segundo Concílio de Leão em 1274. A igreja então oferece apoio aos mortos no purgatório por meio de suas orações e atribuindo às pessoas os benefícios dos sacramentos, especialmente a ceia. Tudo isto é perfeitamente ortodoxo e a igreja acredita que está fazendo bem, e as pessoas parecem dispostos a pagar muito dinheiro por isso. E uma extraordinária proliferação desses ensinos encontram os padres para realizar missas pelas almas dos defuntos, particularmente no século XIV e XV. Esta doutrina foi fabricada para manipular as massas para obter ganho financeiro. As pessoas estavam dispostas a pagar grandes quantias de dinheiro para liberar seus queridos do purgatório. Claro, os crentes nunca poderiam ter certeza quando alguém deixava o purgatório. Então, muito dinheiro fluía nos bolsos dos
padres corruptos, tanta gente saindo para levantar dinheiro e encorajar as pessoas a dar o dinheiro para a igreja para livrar do purgatório, para que pudessem financiar edifícios elaborados. Esta crença do purgatório também é baseada no perigoso conceito que as obras e as orações dos vivos podem alterar o destino dos mortos. Sem dúvida, Jesus deixou muito claro que não há limbo ou purgatório. Depois da morte, o próximo pensamento consciente era a ressurreição e a recompensa eterna. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. A mensagem central do Evangelho é como obter perdão. Esta foi outra verdade bíblica maior que foi corrompida. Era ensinado que se uma pessoa quer ser perdoada, ele ou ela devem primeiro confessar seus pecados a um padre, e que era chamado o sacramento da penitência, ou comumente conhecido como confissão. Então, para compensar a bondade insuficiente de nossas ações erradas, todos nós, como membros e clero, devemos todos confessar nossos pecados pelo menos uma vez por ano, de preferência a um sacerdote. Esse foi um desenvolvimento negativo em vários pontos. Em primeiro lugar, isso não é ensinado em nenhum lugar da Bíblia. Em segundo, coloca o homem mortal no lugar de Cristo e faz com que Deus seja afastado da pessoa comum. E ao mesmo tempo, coloca o padre numa situação embaraçosa, ouvir todos os malfeitos de seus confessores. Quando alguém vai a um padre na Idade Média, realmente tem três coisas que são alcançadas por meio da confissão do pecado. Em primeiro lugar, você faz a confissão e o sacerdote concede a palavra de certeza de que seus pecados estão absolvidos para Deus. Mas uma pessoa, porque tem violado as leis da igreja e os ensinos de Cristo, tem que realizar uma obra de penitência para compensar o pecado que cometeram. A Bíblia ensina que a humanidade não pode fazer nada para salvar-se. Por isso, Jesus veio a este mundo. As Escrituras ensinam que salvação depende inteiramente da nossa confiança em Deus pela misericórdia e graça, que não merecemos. É um dom magnífico que não pode ser ganho por nossos esforços ou boas obras. Mesmo a obediência vem por meio do dom da graça. A doutrina do Novo Testamento de salvação pela fé é amplamente ensinada e compreendida hoje. Mas durante as trevas da Idade Média, era mais fácil convencer as massas analfabetas que tinham que realizar boas obras para ganhar o favor de Deus. As pessoas eram ensinadas que se algum pecador tivesse esperança de apaziguar a Deus, ele ou ela tinham que pagar grandes quantias de dinheiro, realizar atos piedosos ou fazer algumas peregrinações. Isso também incluía a tarefa de recitar algumas orações como requisito para obter perdão. 40 Aves Marias, 10 Pai Nossos, colocar uma moeda na coleta. Nas religiões pagãs do mundo, uma ideia de orações repetitivas não era nova. Se cria que podia apaziguar os deuses com constante ecoar de orações, como palavras mágicas. Jesus claramente nos advertiu contra essa forma de oração. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Líderes corruptos da igreja sabiam que para manter um poder eterno sobre o povo de Deus, tinham de separá-los da única coisa que eles conheciam que poderiam expor seus enganos, as Sagradas Escrituras. A Bíblia não foi inicialmente retirada do povo. Era acessível, mas com o tempo, quando as pessoas viram as diferenças e desafiaram o clero,
Então foi assim que, durante o passar do tempo, para não tornar disponível a Bíblia para o povo, apenas os sacerdotes podem interpretar as Escrituras, porque combinam a tradição com a Escritura, e algumas tradições interpretam as Escrituras, e alguém tinha que conhecer essa longa tradição como padre. Então as pessoas não poderiam ler as Escrituras. Então eles tinham que assegurar que as Escrituras seriam interpretadas de modo a se harmonizar com as tradições. Então do 5º século até o século XV, milhares de anos de história, era ensinado e aceitado que só os líderes religiosos eram suficientemente qualificados para explicar os textos sagrados. Era dito para as pessoas comuns que nunca podiam esperar entender as Escrituras sem a assistência de um sacerdote. Com este engano mortal, os leigos da igreja se manteram em trevas. Enquanto isso, a igreja visível, uma vez baluarte bíblico da verdade, tinha se degradado e corrompido, adornada com cerimônias espiritualistas. Não é de se estranhar que nesse período da história de deterioração política, econômica e espiritual, conhecido como a Idade das Trevas, é trágico como apenas poucos séculos a maravilhosa luz que havia brilhado e iluminado a noiva de Cristo tinha sido eclipsada por tradições pagãs. Agora, uma mulher muito diferente surgiu para ocupar seu lugar. E veio uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo aí, eu maravilhei-me com grande admiração. Em Apocalipse capítulo 17, João vê uma mulher que ele descreve notavelmente diferente da mulher pura de Apocalipse 12. Quem é esta nova prostituta sanguinária? E que estranha besta ela está montada. Se você não estiver sentado, é melhor fazer isso. O que você vai ouvir é um pouco chocante. Só há um império, uma igreja, uma instituição que se harmoniza com o critério desta profecia, a Igreja Católica Romana. Isso não significa que todas as pessoas desta fé são más, insinceras ou perdidas. As pessoas católicas estão entre as mais nobres e realizado grandes benfeitos durante a história. É realmente sobre uma luta maior entre poderes espirituais e instituições combatendo sobre as verdades nas Escrituras. Agora precisamos retirar o véu e olhar com cuidado nos fatos. Em Apocalipse 17:1, observamos que esta mulher se senta sobre muitas águas. Felizmente, o anjo explica este símbolo no verso 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então, a mulher que reina sobre uma região densamente povoada. Você já deve ter ouvido a expressão, todos os caminhos levam a Roma. Durante o apogeu de seu governo, os romanos haviam construído uma rede com 50 mil milhas de estrada circulando todo o império. Exatamente quando o Império Romano começou a degradar-se, a Igreja de Roma estava ganhando força. De fato, a Igreja Católica, como se apressou a encher o vácuo que foi deixado pelo Império Romano, e em várias situações, por exemplo, no meio do V século, quando Átila estava cercando Roma com seu exército, o imperador não foi detê-lo, foi o Papa, o Bispo de Roma. Esse tipo de proeminência política como religiosa trata realmente de definir o papel do Papa.
A profecia indica também que a mulher está montada em uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Obviamente, essas coisas são símbolos. Essa criatura claramente representa o mesmo monstro com 7 cabeças e 10 chifres que acabamos de ver em conflito com a noiva de Cristo no capítulo 12. É a mesma besta que o mundo está sendo obrigado a adorar no capítulo 13. Então, o que representam essas 7 cabeças e 10 chifres? As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais se assenta a mulher. Os 10 chifres que vistes são 10 reis. Só há uma cidade em todo o mundo que se assenta em 7 colinas como esta cidade. É a cidade de Roma. Não há mais dúvida na mente do expositor que quando João está falando sobre esta mulher, está falando sobre Roma. Então você vê a conexão aqui. 7 cabeças, 7 montes. Você vai a Apocalipse 12, 7 cabeças, Apocalipse 13, fala das 7 cabeças. Há uma continuidade aqui. É dentro da cidade de Roma, chamada a cidade das 7 colinas, que a área inteira da propriedade do Estado do Vaticano se encontra atualmente. Só uma igreja, que também é um país independente e tem poder político mundial, o Vaticano. Este país, com a menor população do mundo, foi estabelecido como um Estado independente com 109 hectares em Roma. Detrás dos muros da cidade do Vaticano, tem menos de 1.000 pessoas vivendo em um país pequeno, que é governado pelo Papa, que tem poder absoluto executivo, legislativo e judicial. Embaixadores de todo o mundo se reúnem com o Papa e seus representantes, buscando a influência e orientação deste poder religioso internacional. Até as Nações Unidas se reúnem para ser dirigidas pelo Papa. Quando o Império Romano no Ocidente caiu, seu território foi fragmentado em 10 divisões primárias. Os 10 chifres representam os 10 reis e reinos, dos quais Roma Imperial foi finalmente dividida. Os 10 chifres são uma descrição de Roma, que nos leva a 10 pequenos reinos. Durante a história do catolicismo tem dominado muitos reinos. Então você tem a igreja que monta um poder político, porque a mulher monta a besta. Então por muitos séculos ela está no controle. E você tem uma união entre igreja e Estado. Os nomes de blasfêmia são também outro elemento chave para a profecia. Aponta diretamente para a Igreja Católica Romana. Sustentamos na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Isso coloca o homem mortal na posição de Deus e finalmente exata definição da blasfêmia. Isso não se pretende questionar a sinceridade de um papa específico, mas a profecia está adereçando o ofício que ele ocupa e a instituição que o representa. A mulher também está vestida de cores únicas. Ela tem cores específicas que são mencionadas aqui. Não é a cor branca, mas agora cores que resultam em realeza e prostituição. Cores específicas que vemos adentrando na igreja histórica mais tarde. Cores dos padres que começaram na igreja. As cores não eram apenas as cores principais dos Césares romanos, mas de acordo com a enciclopédia católica, púrpura é a cor oficial dos bispos, e a escarlata para os cardeais. Além de púrpura e escarlata, vemos que esta prostituta ou igreja corrupta possui vastas riquezas minerais. Quando alguém considera seus tesouros inumeráveis, de ouro, pedras preciosas, a Igreja Católica é de longe a igreja mais rica da Terra. Cada ano, turistas vêm de todo o mundo para ver a brilhante opulência da Igreja Romana. Outra marca preocupante desta mulher se encontra no verso 6. Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos testemunhas de Jesus.
A história revela que a Igreja Romana foi o pior opressor dos cristãos e judeus através dos séculos. De fato, historiadores nos dizem que mais de 50 milhões de mártires foram vítimas da terrível Inquisição e perseguições da Igreja de Roma. Então, o que temos aqui é uma profecia que diz que a Igreja engajaria numa terrível perseguição. E é isso exatamente o que aconteceu. A Igreja começou um processo legal, um sistema legal, conhecido como a Inquisição, para interrogar estas pessoas, para forçar o maior número possível a se retratar, retirar suas ideias e a aprender dos líderes do movimento e para detê-los para não divulgar mais. O maior número de mortos que se há registrado ocorreu quando a igreja perseguiu aos que estavam em desacordo com ela. Esses níveis de repressão continuaram até a Idade Média. Então, esta mulher ou igreja é um poder perseguidor que oprime os verdadeiros seguidores de Cristo. Estaremos vendo várias almas valentes que arriscaram suas vidas para falar contra as influências corruptoras dessa igreja e durante esse tempo de trevas espirituais. O povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na terra resplandeceu a luz. Vivendo em Lyon, na França, havia um jovem que alteraria o curso da história cristã. Pedro Valdo, bem conhecido como Valdez, um jovem comerciante muito rico e educado, teve uma experiência de transformação de vida. Um jovem amigo de Valdo morreu repentinamente. Percebendo a brevidade da vida e a vaidade dos tesouros terrenos, Valdo tomou uma decisão firme de deixar tudo por Cristo. Deu suas riquezas aos pobres, se tornou um pregador itinerante. Valdo ensinava que a Bíblia deveria ser entendida literalmente, livremente proclamava suas verdades na sua própria língua. Levou os crentes a viver uma vida de simplicidade, pobreza e, ao mesmo tempo, audazmente denunciou os excessos dos sacerdotes. Em torno de 1170 d.C., Valdo tinha reunido um grande número de seguidores, que eram chamados de os pobres de Lyon e valdenses. Pedro Valdo, de educação convencional, é o fundador dos valdenses, um grupo de pessoas crentes na Bíblia, vivendo na França e Itália. Ele era um católico leigo que se inspirou na pregação da igreja primitiva. Começou um grupo de pregadores que viajavam, os quais ensinariam o evangelho. Falava contra a transubstanciação da missa, coisa que alguns dos valdenses pareciam ir à missa e fazer seus próprios cultos também. Uma vez, oficialmente, os inquisidores certificados da Europa começaram a encontrar pessoas e começaram a chamar de valdenses, os seguidores de Valdez, por todas as partes. Então, espalhados pela Europa, poderiam ver essas pequenas células de comunidade, pessoas leigas iam às igrejas católicas a maior parte do ano, mas uma ou duas vezes por ano, talvez, eles tinham um grupo para viajar que chegavam aos pastores valdenses que chegavam a eles. Onde quer que ele ia, Pedro Valdo via gente com fome da verdade. Ele cria que havia uma fome na terra pela palavra de Deus. Então Valdo pagou um clérigo para assisti-lo na tradução do Novo Testamento no próprio vernáculo francês. A história é que Valdez encarregou suas pessoas religiosas, estudadas em Lyon, para preparar uma tradução de parte da Bíblia e alguns trechos dos pais em sua própria língua. Algo entre francês e província. É realmente difícil de escrever, mas parece haver estabelecido uma tradição de que as comunidades valdenses tentariam obter cópias das escrituras em outra língua comum das pessoas. Eles levavam consigo as escrituras e atuavam como comerciantes, negociantes, compartilhando as escrituras onde fossem. Inclusive, há referências deles enviando seus jovens para as grandes universidades, faculdades na sua terra,
para que pudessem compartilhar sua fé lá e também ganhar um entendimento da teologia contemporânea e usá-la para alcançar a maior parte da comunidade. Mas a Igreja Romana não poderia mais tolerar essa liberdade de pregação do Evangelho. Durante o terceiro concílio de Latrão, em 1179, as ideias de Valdo foram condenadas oficialmente como heresia e pouco depois seus seguidores foram excomungados. Expulsados de Lyon, os valdenses estabeleceram nos altos vales do Piemont e nos Alpes franceses. Aqui, entre suas famílias, a Bíblia foi tornada seu estudo principal. Os evangelhos de Mateus e João eram submetidos à memorização junto com muitas das epístolas. Sem imprensa, os valdenses frequentemente pregavam copiar à mão as Escrituras. Conhecidos por sua adesão estrita da Bíblia, esses pregadores estendiam seus ensinos em toda parte. Enquanto viajavam para evitar a prisão, às vezes copiavam passagens nos bolsos das suas vestimentas e então cuidadosamente compartilhavam com o coração aberto. Mesmo após a morte de Pedro Valdo em 1218, a Igreja Romana continuou ferozmente perseguindo os valdenses. Por séculos, muitos foram julgados e condenados à morte em vários países europeus. O Espírito do Eterno incitou a muitos dentro da igreja, que corajosamente se levantaram e pediram a reforma. Um desses homens foi John Wycliffe, teólogo inglês e pregador leigo, tradutor e professor em Oxford. Sua educação resultou ser uma grande vantagem para ele. Enquanto começou a apontar os erros que estavam espalhados entre o povo de Deus, Wycliffe nunca quis se colocar contra os líderes da igreja, mas ao ver as claras contradições pelo que a Escritura dizia e o que a igreja fazia, ele não podia guardar silêncio. Bem, Wycliffe era uma pessoa muito incomum para se tornar herege, porque ele era catedrático de Oxford, era praticante criado dentro da estrutura do poder da igreja, embora ficasse angustiado com o que ele via ao seu redor. Enquanto via Roma substituindo a Santa Escritura pela tradição, acusou o sacerdócio de privar do pão da vida o povo com fome espiritual. Ele cria que a Bíblia era a única fonte de suprema autoridade e ordenou a tradução da Bíblia. Teve alguns seguidores chamados Lollardos que iam ao redor distribuindo a Escritura e pregando. Eles criam na leitura da Bíblia, aliam a Bíblia de Wycliffe e criam no mesmo tipo de simples piedade que os outros tinham defendido no início do século XII. Esse foi o maior dom que poderia dar ao povo comum. Nenhum documento tem modificado o curso da história, mais que a tradução da Bíblia em inglês. Ele apresentou algumas das verdades que o protestantismo depois traria, e, como acabou de sugerir, seus ensinamentos, apesar de séculos antes, estavam preparando o caminho para muita gente na Inglaterra aceitar a reforma quando chegasse. Wycliffe teve a audácia de declarar que a autoridade universal do Papa não era bíblica. Foi sobre estas condições que, em 22 de maio de 1377, o Papa Gregório XII condenou os escritos de John Wycliffe, indicando que seus ensinos eram perigosos para a Igreja e o Estado. Wycliffe continuou ensinando salvação somente por Cristo e as Escrituras eram infalíveis, em vez da Igreja Romana. Com o tempo, seus escritos e trabalho de reforma se estendiam como ondas sísmicas, influenciando milhões do povo de Deus. Podem ser lidas em qualquer lugar onde há escolásticos, teólogos que poderiam ter acesso. Eles viajavam para a Boêmia e inspiraram John Huss também. E Huss compartilhou o ataque sobre a transubstanciação, sobre o poder clérigo e também com Wycliffe sobre a riqueza da igreja. Huss era o único menino pequeno quando
faleceu Wycliffe. Pelas obras de Wycliffe tiveram grande impacto na sua vida. John Hus foi um pregador boêmio e também professor de universidade e capelão do rei. Ele foi confiado eventualmente com o cargo de pregador em uma capela pequena que acabara de ser fundada, a Capela de Belém. Com Wycliffe, John Hus pregou a escritura na língua do povo, uma prática que a igreja proibia em favor do idioma em latim. Ele pregava na língua do povo e os boêmios haviam tido a escritura em sua própria língua, e apesar dos concílios da igreja. E é por isso que ele entrou em contato com os ensinos de Wycliffe. E, sobretudo, ele especialmente foi atraído contra a doutrina da transubstanciação, o ataque contra a riqueza e influência da igreja. Caminhando através da cidade, Hus notou um par de pinturas que dois homens tinham colocado como um protesto. Cada uma das telas interpretava uma cena diferente. Em uma era a imagem do humilde Salvador, entrando em Jerusalém com seus discípulos cansados de viagem. Na outra tela, havia uma imagem do Papa, vestido em roupas ricas e luxuosas, transportado em um trono e seguido por uma procissão. As pinturas certamente apresentavam um contraste entre o Salvador que disse que as raposas têm seus covis, aos passos seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça, com o esplendor magnífico do Papa e seu séquito papal. Movido por este conhecimento, começou a denunciar publicamente o orgulho, a ambição e a corrupção do clero, e sem temor fez um chamado de reforma da igreja. Se deve interpretar a Escritura de acordo com a verdade é definida pelo que a igreja crê. Como corrige um erro na igreja? Não tem uma revisão dos erros. Não existe correção da igreja. E isso, creio, é o defeito fundamental que permitiu à igreja começar a equivocar-se e continuar errando. John Hus foi convidado a ir à Constança, na Alemanha, para defender sua crítica à Igreja de Roma. Sigismundo, rei da Hungria, mais tarde do Sacro Império Romano, lhe garantiu um salvo-conduto, mas imediatamente na chegada de Hus na cidade, foi preso e colocado no calabouço, no castelo Gottlieben. O rei Sigismundo estava muito enfurecido pela apreensão de Hus e ameaçou o concílio. Mas o concílio convenceu Sigismundo de que as promessas feitas a um herege não valiam, e em 6 de julho de 1415, o concílio reuniu a catedral depois da missa e da liturgia. John Hus foi então levado a juízo. Ele pediu para defender suas posições e, ao defendê-las, encontrou que havia expressado uma heresia, assim foi confiscado e julgado por heresia. Então os guardas levaram Hus para ser executado. E no lugar da sua execução, Hus se manteve firme, enquanto as chamas corriam sobre si e foi capaz de levantar sua voz e cantar. Entre suas palavras ao morrer, Hus previu que dentro de 100 anos, Deus levantaria um homem, cujos clamores por uma reforma não poderiam ser suprimidos. Criado em um lugar humilde de Mansfield, Alemanha, Martinho Lutero, teólogo, autor, compositor e sacerdote, possivelmente é o mais conhecido reformador religioso do século XVI. Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, cerca de 70 anos depois do martírio de John Hus. Nascido em uma família trabalhadora de classe média, com vários irmãos e irmãs, Lutero desenvolveu um caráter e personalidade firme. A família de Lutero parecia haver sido, em certa medida, uma família de grandes triunfadores. Eram muito severos, de acordo com as histórias posteriores de Lutero, e certamente viam que o caminho a seguir para seu filho era mediante a educação. Pois quando era jovem, foi destinado a converter-se em um advogado. Sem dúvida, uma experiência traumática mudou para sempre o curso de sua vida. Lutero foi pego em uma tormenta e temia por sua vida.
estava fora e temia ser atingido por um raio. Os relâmpagos golpeavam diante dele, ambos os lados, e em terror clama e promete que se um santo o salva, se converterá em um monge. Chamou a Santa Ana, a santa das causas perdidas. Santa Ana, livra-me, converte-me em um monge. E cumpriu sua palavra. Apesar dos protestos furiosos de seu pai, Lutero deixou seus estudos, vendeu seus livros e entrou em um monastério augustino fechado em Erfurt. Se dedicou totalmente à vida monástica. Depois de seu anelo desesperado por salvação, praticava jejuns frequentes, longas horas de oração e vivia uma vida austera de confissão sem fim. Se alguém podia haver ganhado o céu como monge, então eu farei, de fato, estando como monge. Encontrou um ancião confessor que se deu conta que Lutero tinha uma alma sensível. O seu confessor se deu conta que Lutero necessitava ensinar a Bíblia. Assim se converter simultaneamente em um professor de teologia, pregador da igreja, do povo e membro da comunidade religiosa. Ele basicamente fazia 3 trabalhos. Em Wittenberg, aprendeu a estudar a Bíblia em suas línguas originais. Logo, começou a compartilhar livremente as verdades que estava aprendendo em suas conferências. Seus ouvintes estavam encantados. Em 1510, Lutero fez uma peregrinação para visitar a sede da igreja da Santa Cidade de Roma. Ele ficou enojado de testemunhar terrível ganância e impiedade que ele viu em todas as classes do clero. Sua grande expectativa da cidade santa foi frustrada. Enquanto contemplava o estilo de vida degradante dos monges e padres, isso estava em forte contraste com sua vida frugal na Alemanha. Mas a revelação mais inquietante estava por vir. Ele foi para Roma, estava subindo as escadas e ali houve uma voz, não necessariamente verbal, mas uma em sua cabeça: o justo viverá pela fé. E assim eu subi estas escadas de Pilatos, de joelhos, as quais devia ganhar algum tipo de, você sabe, garantia para não queimar-se no purgatório por tanto tempo, e de repente se deu conta: o que estou fazendo? A Bíblia diz que isso vem pela fé. E ele se levantou dos seus joelhos, e esse foi um momento decisivo. Lutero finalmente entendeu a importância de confiar nos méritos de Cristo pelo perdão. Depois de regressar de Roma em 1512, Lutero foi recompensado com um doutorado de divindade na Universidade de Wittenberg. Começou a pregar valentemente que as pessoas não deveriam aceitar nenhuma doutrina a menos que viesse da Bíblia. Foi esse princípio da sola Escritura que se converteria no clamor da Batalha da Reforma. É uma série de 3 tratados em 1520 que apresenta o conceito que agora, desde que a tradição da igreja se tornou tão corrompida pela inovação humana, que a igreja somente deve seguir o testemunho das Escrituras. Este é o fio condutor da história que descreve a decadência da igreja, quando as pessoas perderam as Escrituras e a capacidade de ler as Escrituras por si mesmos. Havia uma barreira entre elas e Cristo, e logo começaram a se recuperar. Quando Martinho Lutero e seus colegas decidiram que as Escrituras eram a única autoridade, sola, tota, prima Escritura, e começaram a superar essa situação. Ao mesmo tempo, Roma estava cavando o solo para a construção da magnificente nova Basílica de São Pedro. A igreja enviou João Tetzel, um frei dominicano à Alemanha, para vender indulgências, para arrecadar fundos necessários para a catedral. A igreja crê não somente em seus serviços e ofertas podem ajudar os mortos, mas também que o chefe da igreja do Oeste, o Papa, pode, por tão grande abundância de acumulada graça que está na posse da igreja, a igreja pode declarar que há algumas penas para que depois que eles morrerem, simplesmente assim, e isso é chamado indulgência.
A completa indulgência plenária absolvia uma pessoa de todos os pecados que haviam cometidos até aquele momento. E assim apressava, de acordo com o ensino da igreja, por meio do purgatório, diretamente ao céu. Ao final da Idade Média, a igreja tinha em sua cabeça o que poderia dizer das pessoas. Sim, você está disposto a fazer uma oferta para a igreja. A igreja te dará uma indulgência, na maneira de uma oferta para a saída de sua família, amigos, parentes, amados. E esse amado escapará das penas do purgatório, supostamente imediatamente. E isso se tornou, por volta do século XIV e XV, uma crença muito popular, e as pessoas imploravam pelas indulgências. Quando Lutero soube que seus membros estavam comprando indulgências, ele ficou indignado. Quando as pessoas chegaram a ele mostrando suas indulgências, ele se recusou a honrá-las. Lutero declarou que o que eles realmente precisavam fazer era sinceramente se arrepender e deixar seus pecados. Este foi o primeiro problema que forçou Lutero a batalhar contra sua própria amada igreja. Em 31 de outubro de 1517, Lutero cravou seu famoso protesto nas portas da famosa Igreja de Todos os Santos em Wittenberg. O que são as 95 teses que famosamente foram pregadas no castelo da igreja de Wittenberg? É um convite acadêmico para um debate. A nota de afirmação de 95 teses está basicamente dizendo: estou aqui fazendo propostas e são mais bem redatadas do que você pensa, porque estão bem debatidas. Vamos para uma disputa. As 95 teses é apenas uma série de 95 proposições sobre as quais ele pretendia empreender um debate na universidade. E esta é uma questão normal na prática acadêmica medieval. Então, Lutero estava realizando um exercício simplesmente acadêmico. Era como publicar um artigo hoje em uma revista. Como historiador, eu mesmo, às vezes, não estou realmente esperando que muita gente leia isso. Então, ele leva e prega na porta da igreja do castelo de Wittenberg, porque é o lugar tradicional para publicar convites para uma disputa. Então, ele não estava realmente esperando que isso fosse dar em alguma coisa. E isso chamou a atenção de muitas pessoas, incluindo os papas. No que dizia respeito a Lutero, ele não estava promovendo algo que a igreja fosse hostil. Ele cria que estava promovendo algo que a igreja receberia. De fato, se voltarmos aos primeiros pais da igreja, incluindo Agostinho, pode-se encontrar muitas coisas nos seus escritos que estavam de acordo com as ideias de Lutero. Então, Lutero, na verdade, esperava que as pessoas dissessem: "Oh, genial, obrigado por postar isso", o qual talvez foi um pouco ingênuo, e é isso que se espera de um acadêmico. Mas Lutero não esperava que estivesse tratando de criar um outro movimento. Pelo contrário, mas na verdade é que a igreja não recebeu muitas das coisas que Lutero tinha a dizer. E saiu uma bula papal, significando um tipo de declaração, condenando Lutero e seus escritos, e dizendo que deveria ser submetido a chamas. A bula foi entregue em Wittenberg, e no lugar de submeter aos escritos às chamas, Lutero teve uma grande reunião em Wittenberg e submeteu a bula às chamas. E houve uma queima desta bula papal e, claro, foi uma pedrada, certo? Um desafio enviado como resposta. Então Lutero disse: bem, se eles me condenam, eu vou condenar vocês, porque essa é uma questão sobre a verdade. A igreja está condenando verdades bíblicas, então a igreja deve ser, na verdade, um anticristo. Então, é claro, quando você chama alguém de anticristo, é difícil ter um consenso e voltar atrás. Então, o imperador alemão organizou uma audiência e todos os príncipes e sacerdotes importantes se reuniram para uma junta histórica em um lugar chamado Gusanos. Ali havia representantes de todos os diferentes príncipes, nobres e cidadãos livres do império. E Lutero vai crendo que tem a oportunidade de debater. E a igreja sabe que Lutero é um debatedor brilhante, a igreja não quer lhe dar muita chance. Ele foi levado perante o grupo e lhe mostraram uma pilha de livros e lhe fizeram duas perguntas. Estes são os seus livros? E você vai se retratar? Você vai retirar os ensinos que você
fez neles. E ele não respondeu imediatamente. Ele disse, bem, são meus livros, mas há muitas coisas escritas ali e preciso de algum tempo para pensar. Ele quase perdeu a paciência, mas finalmente ele no dia seguinte retorna e começa a jogar com palavras. São suas obras, se arrepende, ele diz, você me pede para retratar todas as minhas obras? Tem coisas que a própria igreja concorda, tem escrito sobre alguns males que a igreja realmente concorda. Ele começou a tentar entrar num debate e as autoridades começaram a tratar, não, você vai se retratar ou não? É um momento heróico, especialmente porque no que se refere a Lutero, ele crê que está sendo levado à morte. Es sei denn, ich durch das Zeugnis der Schriften oder durch klares Überzeugen. A menos que seja convencido pelo testemunho das Escrituras e pela razão clara, porque não confio no Papa ou nos concílios, sendo que é bem conhecido que sempre se contradizem. Me apego às Escrituras, que tem citado, a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar em nada, desde que não é seguro e contra a consciência. Aqui estou. Não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Amém. O conselho não teve muito o que dizer em resposta. Lutero foi declarado criminoso. Sua literatura foi proibida e sua prisão foi ordenada. Disse o documento: queremos que seja preso e castigado como um herege notório. Lutero tinha recebido um salvo-conduto para a dieta de Worms, assim como Hus tinha recebido para a dieta de Constança, pouco mais de 100 anos atrás. E havia essas autoridades que insistiam com o Santo Imperador Romano, assim como o Imperador Sigismundo tinha agido com o conduto de Hus. Carlos V não queria ser conhecido como o segundo imperador que havia descumprido sua parte no salvo-conduto. Então, por qualquer razão, talvez algumas outras, ele permitiu que Lutero deixasse a cidade e regressasse para sua casa. Pensou que provavelmente alguém o mataria no caminho, porque havia uma recompensa por sua cabeça. No lugar disso, por suposto, Lutero foi sequestrado por um grupo armado de homens que estavam trabalhando, na realidade, para Frederico, que tiraria de circulação por algum tempo no castelo de Warburg, que só Frederico sabia a respeito. Ninguém sabia o que tinha acontecido com Lutero. Muita gente achava que ele estava morto. Um ano depois desse exílio solitário que Lutero se refere como meu Patmos, o ex-sacerdote continuou seu trabalho prolífico de escritura e até tentou traduzir o Novo Testamento do grego para o idioma alemão. Agora, cerca de 72 anos antes que Lutero completasse sua tradução do Novo Testamento, Gutenberg mudou a história com a invenção da prensa. Com esta nova tecnologia maravilhosa, a verdade de Deus começou a se espalhar como folhas de outono em toda a Europa. Então, no meio desta grande reforma, o Senhor armou seu povo com a espada de sua palavra. Ao redor deste mesmo tempo, vários outros poderosos campeões da verdade se levantaram de dentro da igreja de Roma. Entre estes homens bravos, valentes, chamados a regressar às Escrituras, tiveram Philippe Melanchthon, Tyndale, John Calvino e John Knox, com o nome de alguns poucos. Enquanto os reformadores pregavam e a imprensa imprimia, as grandes massas aprendiam a palavra de Deus. Gradualmente, a luz da verdade começou a dissolver as cadeias de erro e superstição que haviam atado as pessoas por séculos. Como um sopro de ar fresco da primavera, a Europa experimentou um renascimento religioso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O livro de Apocalipse também prediz que nos últimos dias o dragão, Satanás, uma vez mais intensificará suas forças para perseguir a igreja de Deus. Se identificam como os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O Apocalipse nos adverte que nos últimos dias haverá uma falsificação da igreja verdadeira que corrompe a verdade das Escrituras. Jesus adverte que enganará o mundo inteiro. Se levantarão falsos cristos e falsos profetas, fazendo grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, os próprios eleitos. Pouco depois deste último engano,
Cristo voltará e virá para uma igreja que tem sido purificada de todas as falsas tradições e paganismo. Será uma igreja que exige um assim diz o Senhor para cada doutrina que sustém. Jesus também diz que quando regressar, seu mundo estará absorvido em egoísmo, violência e rebelião. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, porque se levantará nação contra nação, e haverá pestes, fomes e terremotos. O amor de muitos se esfriará, e então virá o fim. Esta guerra espiritual tem sido propagada ao longo dos séculos. Está claro que esta profecia está se cumprindo rapidamente. Enquanto esta batalha se intensifica, todos nós enfrentamos uma escolha. Escolhei hoje a quem servireis. Amigos, acabamos de ver como a gloriosa luz da verdade do Eterno foi distorcida através da influência da mitologia. Também vemos como os primeiros cristãos foram seduzidos gradualmente para adotarem rituais pagãos e tradições no lugar da verdade bíblica. Mas logo o Eterno levantou homens e mulheres para resistirem aos erros de um império inteiro. A história agora se repete. Logo, todos se unirão à noiva de Cristo, conseguirão a besta de Babilônia. Qual será a sua posição? A Bíblia é clara. A evidência é irrefutável. A decisão é finalmente sua. Certamente venho sem demora.